salve amigos que estão acompanhando o canal Automotivos Brasil. É muita tecnologia para um carro só. E com as minhas duas hérnias berrando, a gente explorou ainda mais essa tecnologia. Eu não sei como é que foi dublado isso aí, mas eu vou dizer, o carro é muito legal, a gente está se divertindo bastante e eu espero que vocês gostem. Gente, começando aqui impressões a dirigir com um excelente Nissan Kicks. Essa aqui é a versão exclusive, que tem o PackTech, a mais completa possível. Esse é o 2022 e é um carro que já era um conceito bem interessante, que era do SUV compacto. Ele veio aperfeiçoado e de acordo com o que os usuários foram falando, a Nissan, sempre atenta, foi corrigindo. E muito mais silencioso. Por quê? Porque está com um novo para-brisa, mais espesso, e com isso absorve o barulho em geral e principalmente no motor. Então mais um carro elétrico para conta aqui do Sérgio, que eu falo que quando eu dirijo um carro que eu não escuto barulho, eu falo, o carro é elétrico. E esse carro é um carro com um câmbio CVT, aperfeiçoado também, e que eu adoro, me amarro em câmbio CVT, acho interessante. E o que acontece? E aquele ruído característico aqui fica bem amenizado justamente por isso. O carro está absorvendo as irregularidades do piso. Eu estou aqui na rota aqui do teste, é bem esburacada. E é até interessante, os pneus são 205, 55, 17. Interessante, eu tenho MacPherson na frente, tem eixo de torção atrás. Essa versão está um pouquinho, teve uma calibrada, eles andaram calibrando a suspensão para ficar um pouquinho mais dura. Só que na vida real você não percebe. Agora, em instabilidade, sim, você percebe. Percebe por quê? Porque o carro não só tem um centro de gravidade baixo, o carro é leve, né? Esse aqui é o SUV mais leve da categoria. E ele tem uma assistência eletrônica que nenhum outro carro da categoria tem. A gente está falando aqui especificamente desse aqui, que tem o pacote PackTech, que é uma série de monitoramentos eletrônicos, de sensores pelo carro, que dão mais estabilidade. Então, para você ver, eu tenho um sensor de estabilização de carroceria, o Active Drive Control, por exemplo. Eu tenho um sensor para fazer curva, em que ele freia as rodas de dentro da curva, para o carro tender a fazer, vamos dizer assim, tipo um paralelo, assim, vamos dizer, forçando um pouco, que é chamado de Active Trace Control, é muita coisa. E esse carro aqui, ele não tem Tiptronic, mas eu tenho uma redução, ele percebe, o câmbio percebe e vai segurando, por exemplo, uma descida de serra, que é chamado o Active Engine Brake. E é muito interessante isso. Mas além disso, eu posso tirar Drive e botar em Low, que ele também vai segurar mais. Então assim, é um carro que está sempre na mão. O volante da empunhadura é incrível, base achatada, um carro muito, muito completo. Eu tenho um novo sistema de som Bose, que é muito legal. Ele tem alto-falantes aqui, no apoio de cabeça do motorista. Então ele tem esse som assim imersivo, que é o chamado Bose Personal Space. E é muito, muito legal, porque parece que o artista está tocando aqui. Cara, se você curte som, esquece tudo do carro e compre por causa do som, porque é som de carro premium num SUV compacto comum. A gente está falando de um carro de R$ 122.990. Esse aqui que é o mais completo possível. Então assim, é um carro que tem o custo-benefício como alvo bem interessante. Por ser leve, eu não estou sentindo falta do freio a disco atrás. Esse carro só tem freio a disco na frente, então tranquilaço. E lógico, né, como manda a cartilha, tem controle de estabilidade, tração, tem função esporte no câmbio também. Mas eu vou dizer, que carro. Eu tenho, por exemplo, então nesse PackTech, eu tenho monitoramento de pontos cegos,
Eu tenho alerta de tráfego cruzado, então você vai dar uma ré, ele pega, cara, 50, 100 metros para os lados, é muito louco isso. Então é uma matéria de segurança, eu tenho assistência de mudança de faixa, e muito legal. Eu tenho o alerta de ponto cego, já te falei. Eu tenho frenagem autônoma de emergência. Então ele alerta de frenagem, ele vai e ele pode frear. Para mim é muito maneiro isso. Então em matéria de segurança, é uma referência no mercado. Eu tenho, lógico, né, já vem também as câmeras 360 graus. Na realidade eu tenho aqui de 3 a 4 câmeras, só que mudam as lentes. Então você tem aí 7 até 8 visões diferentes. Só para vocês verem, eu estava fazendo um teste antes no carro aqui, e ele, sem olhar para o vidro, só olhando aqui para a tela do computador, você faz tudo. Você vai parar o carro, aqueles 30 centímetros de lei, você não vai catar lote, como o pessoal diz, né, arranhar as rodas. Cara, é muito legal. Então uma referência. Muito silencioso. Assim, é um carro que não tem pedal shift, não tem Tiptronic. Mas sinceramente, na vida real, quem assiste o canal sabe que eu não uso isso. Então não sinto falta disso. Agora, muita estabilidade, muita. Esse motor aqui mantém o mesmo, 114 cavalos, e com 15,5 kgf vezes metro de torque a 4.000 RPM. Eu diria que o torque nem é tão grande, a cavalaria nem é tão alta, só que o carro é muito leve, eu pego esse giro muito fácil, então se defende muito bem. Muito, muito legal. Uma referência. Olha, não tô pegando uma subida aqui e não tem barulho, gente. Muito legal. Fala um pouco aqui no motor da máquina. Esse 1.6, 16 válvulas com câmbio CVT. A gente está falando de 114 cavalos a 15,5 kgf vezes metro de torque, independente do combustível, sendo álcool ou gasolina. É interessante, o motor elástico ele pega muito giro. E a gente pensa assim, como eu de vez em quando eu escuto, mas a potência é baixa, mas são 1.139 quilos. Então isso ajuda bastante, ajuda o motor, né, bastante. Você não precisa de tanto motor assim para andar bem. Mas sinceramente é nas curvas que eu achei que a agilidade do carro é um absurdo. Muito legal. E é aquela história, um motor pequeno num carro leve resulta que consumo. Uso urbano aqui eu estou fazendo 11,5 km por litro. Eu achei muito legal. Numa outra ocasião na estrada, não foi agora nesse review, eu cheguei a 13,2. Quer dizer, muito, muito bacana mesmo. Seguinte, a parte de equipamentos, eu já ia até para dentro do carro, mas rapidamente, vamos falar um pouquinho aqui dessa nova frente. Olha só, tá apagado aqui, mas agora o DRL, esse LED com DRL em tudo, que essa aqui é a versão exclusiva, é a topo de linha. Mas essa frente realmente é o diferencial, achei um absurdo. Muito legal, o capô sobressaltado aqui, daquele ar parrudo, as rodas aro 17. E aqui a traseira, o para-choque mudou, também está mais parrudo. E aqui você está emendando, ó. Vai ser placa refletora aqui, os antigos faróis. Uma apresentação bem legal. Vamos falar aqui de dentro. Seguinte, olha o acabamento. Se por um lado você tem um plástico duro, por outro os encaixes são muito legais, mas muito. É muito, muito maneiro. Deixa eu ajeitar isso aqui, olha só. O assento bicolor. Bancos desenvolvidos pela NASA, parceria da Nissan com a NASA. Então assim, tanto o banco da frente quanto o banco traseiro, eles têm uma ergonomia bem interessante. Eu estou muito bem aqui. Ó, volante com base achatada, 4 vidros de um toque, partida keyless, aqui ó, chave por aproximação, aqui essa nova mídia maior, pareável com Apple CarPlay e Android Auto, com fio, ar digital, uma zona aqui ó, no painel você tem esse cluster do lado esquerdo, em que você tem várias funções. A coisa simplesmente ó, deixa eu fechar a porta aqui que ele tá brigando comigo, mas olha só que legal ó, eu tenho aqui ó, e aqui ó,
no uso, você forçando é que você vai ver o controle aparecendo do chassi e tudo que está acontecendo, a assistência que ele está fazendo. Aqui você tem, ó, uma imitação de couro muito bem feita, muito bom gosto. Nosso câmbio CVT, olha aqui. Tomada, opa, tomada tipo C, USB aqui, muito legal. Vamos lá, sensor crepuscular, muito interessante, olha isso. Bacana. E vamos ver aqui atrás, onde eu digo que, onde definem as coisas. Ó, tem uma tomada aqui de 12 volts. O acabamento da frente é o acabamento de trás. Olha, eu tô muito bem aqui. Eu tenho 1,75 m, o banco tá regulado para mim. Lembrando, isso aqui é um SUV compacto. Ah, Sérgio, mas não, mas ele é todo mais compacto. Então, assim, a proposta do carro é essa. Então, sinceramente, muito interessante. Tem PQP para todo mundo, Isofix, cinto de 3 pontos e um estofamento desenvolvido pela NASA, muito legal. Olha, super aprovado. E o porta-malas de 432 litros, que é uma referência na categoria. Bem interessante. E com bancos rebatíveis.